Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. O combate à violência é um dos desafios do poder público. Reduzir homicídios, conter a criminalidade e garantir segurança para a população não depende de uma única ação. Exige planejamento, investimento, inteligência e uma atuação firme das forças de segurança. Nos últimos anos, o Espírito Santo conseguiu avançar na queda dos homicídios e dos índices de criminalidade. Mas o que explica esse movimento? Nós vamos entender agora esse cenário conversando com quem esteve à frente do Comando Geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus. Coronel, bem-vindo, que bom que o senhor está com a gente aqui. Boa tarde, viu? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. Coronel, o Espírito Santo já foi um dos estados aí mais violentos do Brasil. Hoje apresenta uma queda consistente nos índices de homicídio, principalmente. Queria começar perguntando para o senhor o que mudou na prática, na forma de enfrentamento da criminalidade. Primeiro que nós temos um Estado organizado, né? Um Estado organizado de maneira fiscal, um Estado que tem um programa chamado Programa Estado Presente, que coordena todas as forças de segurança. E dentro do Estado Presente, a Polícia Militar, ela se viu num grande desafio, Felipe, que a partir de 2020, quando nós assumimos o comando da PM, nós tínhamos uma frota completamente sucateada, gastamos 220 milhões de reais, renovando a nossa frota, estamos comprando viaturas blindadas, armamento israelense, tecnologia americana, nossa pistola austríaca. Antigamente o policial, quando ele saía de serviço, ele entregava o colete dele para o colega dele usar. Olha que absurdo, a arma ele tinha que devolver. Não ia com a arma para casa, né? Hoje ele tem o próprio colete, tem o próprio armamento. Nossa diretoria de inteligência faz um trabalho fantástico, organizado aí, junto às inteligências da região sudeste, da região da Grande Vitória, do interior do estado. Ou seja, a Polícia Militar teve um salto de qualidade, né, e de também quantidade no seu recurso humano. Nós encontramos a Polícia Militar com 8.190 homens, caímos para 7.910 e a nossa produtividade aumentou. Como é que é isso? Cai recursos humanos e sobe produtividade. É uma engenharia operacional e administrativa muito bem casada, que permite com o pagamento de ISEL, o aporte maior de ISEL, que nós conseguíssemos, né? Chegamos a conseguir, e conseguimos, né? Os melhores indicadores dos últimos 30 anos do crime letal contra a vida. Fora isso, vale ressaltar que nós estamos hoje com 8.800 homens e mulheres oficiais e praças. No final do ano, Felipe, chegaremos a 9.100. E o ano que vem nós chegaremos a 10.000 policiais militares em todo o território capixaba. O que isso significa? Significa se os números continuam, a certeza que os números continuarão caindo, que é mais tropa na rua, mais patrulhamento ostensivo, mais combate às facções, mais patrulhamento rural para o nosso homem do campo, mais operações de inteligência. Então nós deixamos a Polícia Militar muito bem montada para os próximos 2 anos. É um quebra-cabeça, não pode ter erro, não pode faltar nenhuma peça aí, pelo que o senhor está contando aqui pra gente e mostrando como tem sido nesses últimos anos. Fui anotando, renovar a frota, melhorar os armamentos, mais equipamentos, inteligência também, né? Inteligência de tecnologia para ajudar nesse policiamento, nesse trabalho diário e incansável. E o senhor chegou aqui ao número de 8.800 oficiais, podendo chegar o ano que vem até 10.000, é isso mesmo? São 8.800 oficiais e praças. Este ano vamos chegar a 9.100 com a formatura dos 499 que estão na academia. Entrarão 1.000 na academia em novembro, formarão o ano que vem. Então serão 10.000 policiais, militares, oficiais e praças, homens e mulheres, servindo a sociedade capixaba. Se com 8.800 nós conseguimos excelentes números, imagina com 10.000. Agora, a grande questão, Felipe, que nós temos que discutir com a população capixaba é que uma força policial do tamanho da PM, que chegará a 10.000 homens e mulheres, ela tem que estar muito bem armada, preparada, motivada. Tem toda uma parte administrativa que funciona muito bem. São licitações internacionais, é uma academia que roda 1.000 policiais em formação. Nós montamos toda essa engenharia administrativa porque não adianta nada você ter dinheiro e não conseguir gastar. Então nós avançamos na parte administrativa, avançamos na parte operacional e uma decisão que nós tomamos em 2020, a decisão que o Estado do Espírito Santo jamais será tomado por nenhuma facção criminosa.
Isso nos levou a ter enfrentamentos constantes naquelas áreas onde a população já estava subjugada ao tráfico, onde a vida das pessoas já estavam sendo ditadas, né, o dia a dia, por faccionados, e hoje nós não temos nenhum território no estado do Espírito Santo onde facção nenhuma pode dizer que tem o domínio. Eles têm ali áreas de atuação, mas qualquer viatura da PM entra e sai para atender qualquer ocorrência de dia, de noite, a qualquer hora. Facção, milícia, há uma diferença entre essas duas terminações, porque o senhor já explicou para a gente que não há uma área de domínio, há uma área de atuação de facção em alguns pontos, sobretudo, imagino eu, da Grande Vitória, ou isso também está no interior? Como é que está isso? Isso também tem... as ramificações. Tem as ramificações também no interior. E o que diferencia, né, se a gente falar aí, buscar milícias, milicianos, das facções, e esse trabalho que a polícia faz para enfrentar todo esse tipo de criminalidade? Para enfrentar essa criminalidade mais organizada, nós temos que ter muita inteligência, tecnologia, tropa extremamente preparada, força tática, batalhão de ações com cães, batalhão de missões especiais. Nós prendemos quase todas as lideranças desse estado, né? O Marujo está no Presídio Federal, as outras lideranças em presídios federais. Ontem, né, o Frajola, que era uma grande liderança de Terra Vermelha, né, foi para o Presídio Federal também. Os gerentes estão todos presos. Nós desmantelamos as facções no estado do Espírito Santo. Se nós fizemos isso com esse aparato de 8.800 homens, o que faremos com 10.000 policiais militares? Agora, a grande palavra de ordem é continuidade. Nós temos que o previsto de 12.200 homens com a reforma administrativa. 10.000 não são 12.200. Então, o próximo governo, que nós esperamos que seja o nosso governador Ricardo Ferraz, tem que dar continuidade. Agora, é continuidade com qualidade. Sim. Porque não adianta nada você ter 10.000 homens e mulheres se não houver ali uma engenharia operacional entendendo esse ecossistema, como ele se comunica, como a droga entra e sai do Estado do Espírito Santo, para que nós possamos prender de maneira qualitativa. Ou seja, o Estado do Espírito Santo tem aí um futuro muito promissor no que diz respeito à questão da segurança pública, mas a palavra de continuidade é importante o cidadão capixaba tomar conhecimento, ciência de que nós precisamos manter um governo que continua recompondo efetivo e fazendo investimento. Continuidade também no que diz respeito ao Estado Presente, que é um programa que serve de modelo para o Brasil inteiro. E aí me permita, eu estava num evento em São Paulo, participando recentemente de uma câmara técnica que falava sobre segurança pública, com a diretora do Fórum Nacional de Segurança. E ela fazendo referências importantíssimas ao Estado Presente como um dos mais importantes programas de enfrentamento da violência, servindo de modelo para todo o país. E ali, enaltecendo esse papel das forças de segurança aqui do nosso estado, e me deu um orgulho muito grande ver aquilo, porque é o nosso estado que veio numa crescente positiva de melhoria da qualidade de vida. Quando a gente fala em diminuir a violência, a gente fala em aumentar a qualidade de vida. Sair de casa sabendo que você vai sair bem e vai voltar bem, isso impacta diretamente na qualidade de vida da população. Queria que você explicasse para a gente, na prática, como é que funciona o Estado Presente. É claro, eu já tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar alguma reunião, e são reuniões que integram ali diversas forças de segurança e secretarias, todos com o mesmo objetivo. O programa Estado Presente começou com o nosso ex-governador Renato Casagrande, né? Quem toca hoje é o governador Ricardo Ferraz. É um programa que se alicerça na integração, na troca de informações, numa gestão integrada. Então, nós temos regiões, áreas, né, integradas de segurança. Por exemplo, Vila Velha tem uma área integrada de segurança, só que a Grande Vitória já é uma região integrada de segurança. O Norte já é uma região integrada de segurança. Nessas regiões de AISP e RISP, nós temos reuniões mensais de avaliação dos indicadores, onde os nossos oficiais sentam com os delegados, é feita toda uma avaliação, e aí se os números estão subindo, estão caindo, quais foram as boas práticas, quem precisa ser preso, o que precisa adotar essas forças de segurança em termos de armamento, em termos de recomposição de efetivo. Essa discussão que acontece de norte a sul, de leste a oeste, é importantíssima. Essa integração polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, polícia técnico-científica, diversas forças de segurança. E ali, naquele fórum, são discutidas as melhorias, os erros e acertos. Essa avaliação constante leva que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a Força de Segurança em geral, tenha um conhecimento muito apurado do que está acontecendo em nosso estado. Agora, uma coisa importante, Felipe, nós temos que discutir segurança pública com qualidade.
Infelizmente, a maioria das pessoas que falam sobre segurança pública só tem um discurso, ao qual eu tenho bastante adesão, que é o enrijecimento da lei penal, que é frouxa, que é leniente, saidinha, audiência de custódia, juiz de garantia, é uma série de legalismo que emperram, né, o trabalho da Polícia Militar. É o prende e solta ali, né? É o prende e solta. Uma coisa importantíssima são os projetos sociais. Sim. A médio e longo prazo dão resultado, isso aí está mais do que comprovado. Mas o mais importante que a população quer na sua residência, na sua rua, na sua praça, na sua escola, né, no seu lazer, é a presença da Polícia Militar. Então, o fator primordial, ao meu ver, é nós termos instituições policiais militares, instituição policial civil, enfim, as forças policiais muito bem estruturadas. Não adianta nada você enrijecer a lei, ter ótimos programas sociais, se você tem organizações policiais que não levam segurança ao cidadão capixaba. E nós temos que qualificar esse discurso na política. Nós temos que ter pessoas que entendam, que tenham recall, que tenham passado, né, boas experiências, tenham, né, deixado um legado importante e que saibam fazer segurança pública, agregar na política, porque aí é o caminho para nós conscientizarmos o povo e levarmos melhores, né, estratégias de segurança pública. Bom o senhor tocar nesse assunto, porque o nosso papel, o meu papel enquanto imprensa, o nosso papel de cidadão é trazer essa discussão, jogar luz em cima desse assunto para que mais e mais pessoas tenham acesso, possam ter conhecimento, possam discutir sempre entendendo do que estão falando, né? Não seja uma discussão vazia do achismo. E o senhor citou alguma coisa que isso realmente toca muito a opinião pública, que é a famosa saidinha. Então, o senhor acha que, nesse caso, né, no que chamam de saidinha popularmente, né, mas é um benefício que o preso tem para visitar em determinadas datas e etc. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que isso funciona e os crimes, se eles são praticados de forma reincidente por esses presos que saem, né, de saidinha, se eles voltam a praticar enquanto estão nesse benefício e o quanto é importante essa discussão acontecer e estar em locais como esse aqui, né, no veículo de comunicação, no dia a dia das pessoas. Pois é, Felipe, nós temos que jogar luz em cima disso. Jogar luz em cima da saidinha, jogar luz em cima da reincidência criminal, nós temos que jogar luz em cima da audiência de custódia. A cada 1.000 presos nesse país, 50% saem 24 horas depois. Olha, não existe aparelho policial que dê conta de fazer prevenção nessa ciranda de prende e solta o tempo inteiro, prende e solta, nessa política de desencarceramento. Nós temos que levar essa discussão para a sociedade. Até que ponto nós temos que ter leis mais rígidas para evitarmos esse ciclo do prende e solta, né? Porque isso impacta diretamente no homicídio, na tentativa de homicídio, na facção, no tráfico de drogas. Eu acho que a saidinha precisa ser melhor estudada, né? Ou acabar com essa saidinha de vez, ou os critérios serem muito rígidos. É lógico que nós somos, né, temos uma opinião que a pessoa precisa ser reinserida na sociedade, mas não pode ser reinserida a qualquer custo, sem metodologia, sem comparações, sem métodos, sem avaliações, para que a sociedade entenda se está valendo a pena ou não. É por isso que a gente está né, a gente pretende aí, nós somos pré-candidatos, a gente pretende discutir isso com a sociedade. Geralmente, quando a gente fala, né, no problema de segurança pública, a gente pede efetivo, mas a gente não discute por que o efetivo está baixo. Então, nós temos que ter representantes que façam esse elo de maneira qualitativa com o governo, dizendo o seguinte: olha, o efetivo está caindo, daqui a pouco vai subir, né, a questão do homicídio, precisa fazer recomposição de efetivo, precisa fazer investimento e nós fizemos aí uma gestão à frente da Polícia Militar durante 6 anos, uma gestão de entregas. O nosso currículo não é um currículo de promessa, é um currículo de entrega. Né? O que nós vamos mostrar para a sociedade capixaba é aquilo que nós já fizemos e deu certo. Então, a gente se sente aí preparado para levar essa discussão a nível do parlamento estadual de maneira qualitativa e levar à sociedade capixaba o que realmente está acontecendo com as forças de segurança para que nós possamos cobrar
né, dos futuros governos e para que a sociedade também possa entender como isso impacta no dia a dia do cotidiano. Quando o senhor vestiu a farda, o senhor assumiu um compromisso com a sociedade, vamos chamar assim, imagino eu. E quando o senhor esteve ali no período à frente do comando, foram 6 anos. 6 anos. À frente do comando. O senhor reforçou esse compromisso, né? Assim eu posso dizer. Com o trabalho, com a entrega, como o senhor mesmo disse. Não é promessa, é compromisso. É compromisso. Quando nós assumimos em 2020 como comandante-geral, nós tínhamos a clara convicção que nós tínhamos que mudar a nossa instituição. Uma instituição que estava caindo de efetivo. Se cai efetivo, automaticamente vai faltar policial na rua. Sim. Quando a gente parte para o combate às facções criminosas, que hoje não dominam nenhum território capixaba, é importante e precisamos manter assim, nós não podíamos ir com os piores coletes, com os piores armamentos. Durante 6 anos adquirimos toda a tecnologia. Nosso policial hoje tem nas suas mãos o melhor equipamento letal, o melhor equipamento de proteção, a viatura blindada, automática, muita tecnologia, o uso intensivo de drones, inteligência, integração, um programa Estado Presente, ou seja, nós temos um conjunto de coisas acontecendo no Estado do Espírito Santo que nós não podemos perder isso, porque, Felipe, se nós perdermos isso com o caminho igual ao Rio de Janeiro em 1 ou 2 anos. Você falou muito bem aí que a segurança pública impacta na economia, na agricultura, no lazer, na qualidade de vida. Você está certinho, é isso. A gente tem visto a população do Brasil inteira vindo trabalhar no Espírito Santo ou morar, ou os dois. Sim. Descobrir o Espírito Santo pelas belezas naturais, pelo povo capixaba, mas também pela segurança. Então, segurança também contribui nesse atrativo para que novos brasileiros venham trabalhar no Espírito Santo, venham morar aqui e venham nos visitar com mais constância. Um dos estados que mais ganharam em população no ano passado foi o Espírito Santo. Se a gente for comparar com o Rio de Janeiro, com o São Paulo, que são grandes centros, foram os estados que mais perderam moradores, que saíram, que foram embora. É um caos muito grande que se vive lá nesses grandes centros, uma dificuldade muito grande que se vive nesses grandes centros. Então as pessoas estão se distanciando, estão saindo de lá e o Espírito Santo ganhou muitos moradores. Certamente está ecoando Brasil afora a nossa qualidade de vida, o quanto o nosso estado é organizado, o quanto a nossa economia é forte e tudo isso conta muito, porque o que a gente quer, Coronel, foi o que eu comentei no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo. A gente quer sair de casa e voltar bem. A gente quer ver um familiar da gente saindo de casa para trabalhar, pegando ali o seu carro, sua bicicleta, entrando no ônibus que seja, indo e voltando bem, voltando com saúde, voltando com vida. A conversa está muito boa, o assunto está quente e aí eu peço que você de casa continue com a gente. Vamos tomar uma água, pode abrir aqui, vamos tomar uma água, um cafezinho e a gente volta já com mais perguntas, com mais informações sobre a segurança pública do nosso estado. É um instante só. De volta com sua companhia aqui no Ponto de Vista e também na companhia do Coronel Caos. Coronel, queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor falou sobre o Estado presente, né? Nós conversamos sobre o Estado presente agora há pouco. O senhor acha que o nosso modelo serve também de base para outros estados mirarem no nosso exemplo para a diminuição da criminalidade, o nosso formato do Estado presente? Felipe, não tem outra saída para o Brasil que não seja um programa parecido com o programa Estado Presente. Não precisa ser a mesma coisa. Sim, sim. Ele pode ser aperfeiçoado. Né? O modelo é imprescindível, né? Quando se combate a criminalidade, nós temos que ter uma série de atores envolvidos nisso. É lógico que a maioria do programa, ele abarca a questão das forças de segurança, mas tem um eixo muito forte que é o eixo social, que precisa caminhar junto. Nós acabamos de falar sobre isso. Nós temos que ter, de novo, endurecimento da legislação, na minha opinião. Nós temos que ter programas sociais fortes e atuantes para que as próximas gerações não retroalimentem o crime, mas temos que ter aquilo que a população mais clama, que é forças de policiais capazes de levar segurança para o nosso cidadão. E um exemplo muito interessante, Felipe, que eu queria passar aqui, em 2020 nós tínhamos ali em frente ao quartel do Comando-Geral, o bairro da Penha, um complexo da Penha, né? Era foguete de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e baile funk, né? E baile funk. 2, 3 trocas de tiro por dia. O ano passado nós distribuímos 500 brinquedos para a comunidade, fomos lá no Beco 2, subimos lá no alto do complexo e fizemos um concerto natalino para aquela população.
e temos um patrulhamento 24 horas. A população hoje já quer tirar foto com a PM, já chega e já faz aquela conversa de pé de ouvido, já denuncia mais. Nós recuperamos aquele território. Legal. E fizemos isso aí com a presença da Polícia Militar e também com programas sociais. Sim. Esse é o caminho que o Brasil tem que seguir, porque infelizmente se nós não fizermos isso, é a situação do Rio de Janeiro, a Bahia está a mesma coisa, o Ceará está no mesmo caminho, Pernambuco mesmo caminho, nós temos o Acre, Amazonas, nós temos dezenas de estados que estão perdendo a mão. Perdendo a mão significa as facções já estão dominando o território. Coloca a barricada, aí você entra com a polícia militar, com a polícia civil, faz a operação, sai e eles colocam a barricada. Dali para dentro, meu amigo, quem manda é a facção. Quem está ali, que é o comerciante, a população de bem, tem que viver dentro das regras dos faccionados. São reféns, né? São reféns, é um estado paralelo. Sim. O Espírito Santo estava nesse caminho. Nós recuperamos, fortalecemos as nossas instituições dentro do programa Estado Presente. Eu já dei uma boa notícia aqui. Esse ano vamos para 9.100, ano que vem para 10.000 policiais militares. Nós não deixamos um legado presente, mas deixamos um legado também para o futuro de planejamento. Então, mais do que a parte operacional, a população tem que saber que a Polícia Militar, uma instituição que tem 191 anos de existência, tem um planejamento administrativo muito forte. Não é fácil formar 1.000 policiais ao mesmo tempo, não é fácil comprar os melhores equipamentos no mercado internacional, não é fácil promover, a atualização e cursos internos de qualificação da tropa. Então é uma instituição que está crescendo muito, está levando também uma coisa importante, Felipe. Nosso governador Renato Casagrande, hoje ex-governador, nós tínhamos um problema de muito furto e roubo na zona rural do estado do Espírito Santo. Sim. Criamos a Operação Colheita, colocamos 6.500.000 reais, fortalecemos ali todo o policiamento no interior do estado, tivemos a Operação Colheita com pequenos furtos muito pontuais, mas foi unânime dos nossos agricultores a questão da segurança que nós tivemos aí nos últimos anos durante a apanha do café, a colheita do café e outras culturas. E tivemos o carnaval e a operação verão mais tranquila dos últimos anos, com a presença ali da Polícia Militar. E é isso que atrai o turista. O turista volta de um estado bonito igual o nosso, próspero igual o nosso, muito bem organizado, com o policiamento bem montado, ele traz daqui a pouco, é outra família. O Espírito Santo, se seguir nessa linha, vai atrair investimento, vai atrair novas pessoas vindo para cá, trabalhar, morar e também visitar o nosso estado. O turismo ele acaba se conectando com as mais diversas áreas e o senhor falou exatamente o certo, o correto mesmo. O turismo ele depende certamente ali de um bom ambiente, de belezas naturais, de eventos, do que for. Mas ele depende de uma rua pavimentada, de uma mobilidade que funcione, Imagina o trânsito agarrado, ninguém consegue se movimentar numa cidade. Não, tem que ter mobilidade. Depende também da segurança. O turista que vem, ele quer passear, ele quer ir para a praia, ele quer passear pelas ruas do centro, por outros lugares, quer conhecer a cidade. É para isso que ele está aqui e isso é bom, porque isso movimenta a cadeia produtiva, isso vai ali gerar uma economia em função dos hotéis, dos bares, restaurantes, do transporte. Então essa cadeia produtiva, ela não se fecha sozinha, ela precisa também da segurança, como trouxe aqui o Coronel Caos. Durante sua gestão, quais foram os indicativos ou indicadores que mais te preocupavam ali no dia a dia, assim que o senhor assumiu, que o senhor olhou e falou, temos que mirar aqui, isso aqui precisa mudar e é pra já? O que te assustou mais? Boa pergunta, Felipe. A primeira coisa foram nós refazermos a engenharia administrativa da Polícia Militar. Nós levamos as necessidades para o governador Renato Casagrande, investiu quase 800 milhões de reais na Polícia Militar. E um problema que nos preocupava era a recomposição do efetivo. Infelizmente, lá atrás, passamos por um governo que ficou 4 anos sem contratar nem soldados, nem oficiais. E isso vai repercutindo, vai caindo o efetivo. O nosso grande desafio foi montar essa parte administrativa para poder formarmos novos policiais e também com a chegada dos grandes investimentos que o governador à época, Renato Casagrande, e agora Ricardo Ferraço, passaram a investir na Polícia Militar. Então essa engenharia administrativa funcionou e funcionou muito bem. Nós construímos dezenas de unidades, reformamos, fizemos a manutenção, fizemos grandes aquisições. Por outro lado, a nossa engenharia operacional tinha como grande desafio
né? Diminuir os homicídios, diminuímos. Diminuir as taxas de furto e roubo, diminuímos. Conseguimos recompor nosso efetivo, adquirir os melhores equipamentos. Mas, de novo, eu tenho que voltar nesse assunto, que é o assunto que mais preocupa o brasileiro hoje. É um assunto que até afronta a questão da nossa soberania interna. É a tomada de vários territórios, em diversos estados, por facções criminosas. E aí a grande vitória foi um grande desafio. O interior também tem a presença de facções de maneira mais contida. Por quê, Felipe? Se a gente não tivesse ido para a guerra, né, enfrentado os indivíduos, com os melhores fuzis, com os melhores equipamentos, quem atirou contra a polícia militar, ele teve dois caminhos. Ou ele foi baleado, hospital, sistema prisional, ou a gente cortou o sujeito no tiro mesmo e dali ele foi para o último carrego IML e depois passou a última reunião social, que foi o seu sepultamento. Porque do outro lado tinha indivíduos atirando contra fuzil, já vinha desse costume. Nós demos um basta nisso. Né? Vocês não vão mais dominar o território. E eles não obedeceram de maneira, né, espontânea. Atiraram de fuzil contra a PM, lançaram granada contra a polícia militar, atiraram os nossos policiais militares, né, atiraram contra a porta do destacamento do bairro da Penha, atiraram contra o destacamento de São Benedito. Então a PM ali foi para a guerra, nós estamos ganhando essa guerra e a gente precisa seguir nesse rumo, porque nós temos que manter o Estado do Espírito Santo um estado onde a facção não possa chamar 1 milímetro da via pública, da praça pública, da rua, de seu. Porque se isso acontecer, pode acontecer igual já aconteceu no estado do Rio de Janeiro, está acontecendo muito fortemente na Bahia, no Ceará. E aí, Felipe, se isso acontecer, o capixaba vai sofrer muito. E aí tudo aquilo que nós conversamos aqui de desenvolvimento, turismo e outras atividades serão também prejudicadas. Sem dúvida. O senhor falou, agora há pouco, citou a questão do bairro da Penha, também do Bonfim. É uma região até próxima ali ao quartel de Maruípe, né, que dá a visão, é muito, relativamente ali muito perto. E que, de fato, se a gente voltar no tempo, eram enfrentamentos constantes. Era algo que eu cansei de passar por ali e a Marechal Campos está fechada porque algum confronto estava acontecendo. Porque eles desciam, fechavam, queimavam o ônibus, que eram cenas horrorosas que a gente via aqui no nosso estado e que a gente não vê isso mais, né? A gente percebe claramente um controle. Hoje, só para a gente poder reforçar, Coronel, hoje a situação nesse complexo, não sei se assim eu posso chamar, mas ali entre o bairro da Penha, entre o Bonfim, né, descendo ali tem a região do entorno, hoje é uma situação controlada, porque 99% da população que vive ali é uma população que trabalha, ordeira, que sai de casa todos os dias para a escola, para o trabalho, para o seu dia a dia. Há ali uma pequena parcela que se apropria desse espaço, dessa região e acha que pode colocar a lei, que pode dominar. Mas não é bem assim. Hoje a situação lá está controlada? Está controlada. E eu concordo com você 100%, Felipe. 99% daquela população que mora nessas comunidades são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas de bem, que agora com o território dominado pela polícia militar, onde a facção não manda, ela tem área de atuação. Tem uma boca de fumo aqui, outra ali. A população, ela já tira foto com o policial, já se aproxima do policial e a esmagadora maioria da população, não só do Complexo da Penha, da região 5 de Vila Velha, Sim. na região da Serra, na região de Cariacica, Fato. são pessoas que moram nessas localidades onde tem briga de facções, são pessoas que estão acuadas. Sim. O Estado precisa chegar e libertar essas pessoas. Precisa garantir a via pública. Quando garante a via pública sob o domínio do Estado, a pessoa, né, os seus filhos vão para a escola com mais tranquilidade, você vai para o seu lazer, você vai para o seu trabalho, né, você vai para o ponto de ônibus 5 horas da manhã, né, sem ser assaltado, sem ser admoestado. Enfim, essa segurança que nós conseguimos no Estado do Espírito Santo, repito, ela precisa ter continuidade. E o programa Estado Presente é a espinha dorsal da nossa garantia, que nós teremos aí bons números cada vez mais. Coronel, o senhor tomou recentemente uma decisão, que é uma decisão que impacta muito a sua vida, a da sua família, mas é uma decisão que assume mais um compromisso. Entre tantos que o senhor assumiu ao longo da sua vida, o senhor assume mais um compromisso. O senhor colocou o seu nome à disposição para participar do processo eleitoral esse ano. Por que o senhor tomou essa decisão que eu, por conhecimento de causa, sei que não é uma decisão fácil, é uma decisão de muita coragem, de muita garra, porque é um trabalho intenso e que você se dedica, se entrega, não só pela sua vida, mas
a de toda a população, de todo o Estado. Você coloca-se à disposição para trabalhar por todo o Estado e eu sei disso por conhecimento de causa também. Já passei por esse processo, vem aí mais um. Eu queria ouvir do senhor o que levou o senhor a tomar essa decisão. Felipe, são 36 anos na Polícia Militar. Dos 36 anos na Polícia Militar, 6 anos como comandante-geral. Fizemos muita coisa. Eu não preciso ter discurso nem retórica para poder fazer campanha política. Eu tenho um currículo robusto de entrega, não só para o nosso policial militar, oficiais e praças, mas também para a sociedade. Eu vou falar das nossas entregas, mas por que nós topamos esse desafio? Porque a gente vê claramente que nós precisamos de representantes na Assembleia Legislativa que dominem o assunto segurança pública. Muitas das vezes a gente cai na mesmice do mesmo discurso. Está faltando policial militar, né? Meu filho foi assaltado às 20 horas ali na praça tal, XY. Mas na hora de nós discutirmos isso na Assembleia, nós temos que discutir de maneira realista e de maneira qualitativa. Por quê? Porque se nós começarmos a ter um governo, né, com o Ricardo Ferraz, nós temos certeza que isso não vai acontecer, teremos continuidade. Que não faça concurso, que não invista nas forças de segurança, alguém tem que estar lá percebendo e entendendo essa complexidade. E sabendo que isso vai trazer prejuízo para a sociedade, já tem que chamar os colegas e falar, olha, nós estamos agora um ano sem concurso na Polícia Militar, na Polícia Civil e sem investimento. A gente precisa, né, levarmos ao governo, conscientizarmos o governo da necessidade da manutenção das nossas, né, polícias, porque isso vai ter impacto na vida da sociedade. Total. Então, um dos fatores que o brasileiro mais discute hoje é a questão da segurança pública. Então, entendendo isso, não só na ótica do enrijecimento da lei penal, que eu sou a favor, mas também do fortalecimento das forças de segurança, é imprescindível. Porque, na maioria das vezes, o diálogo do Poder Executivo com os deputados no campo da segurança pública, ele não se dá, ele não se conecta. O Executivo, né, faz toda a parte e, na maioria das vezes, quando tem um caso que ganha notoriedade, sim, alguém vai e se pronuncia. Mas o que falta agora é nós levarmos uma discussão para o Executivo, para a população, do que está realmente acontecendo, o que está faltando, o que deixou de ser feito, o que precisa ser feito, sim, o que vai levar cada vez mais segurança, onde nós precisamos mexer na segurança pública para dar mais resultados. Então, a gente quer qualificar na Assembleia Legislativa o discurso sobre segurança pública. Não de retórica e discurso vazio, mas de discurso com qualidade, e esse discurso com qualidade, numa boa interlocução com o Poder Executivo, levar até o cidadão que está lá na ponta uma segurança pública cada vez melhor. E essa consciência que a gente precisa levar para o cidadão de discutir, de entender que política não está lá. Política está no dia a dia, está dentro do seu bairro, dentro da sua casa, dentro de onde você passa, porque a política é um instrumento incrível, maravilhoso de transformação. E a gente está aqui conversando sobre tudo isso, sobre segurança pública, sobre compromisso e sobre política também, por que não? É importante a gente colocar a luz em todos os assuntos. Quero agradecer sua participação. Conversa boa é assim, meu amigo, passa voando. Então volte mais vezes, o senhor tem espaço aqui aberto sempre. Brilhante trabalho que o senhor desenvolveu à frente do Comando Geral da Polícia Militar. Conseguiu melhorar e muito junto à tropa, junto a todos que fazem parte. Sozinho não se faz nada, a gente sabe disso. O senhor, toda a equipe, toda a tropa conseguiram ali melhorar muito a nossa segurança. Os índices de violência caíram muito, o índice de homicídio chegou na série histórica ao menor índice em 2025, graças a um trabalho intenso, um trabalho de muita inteligência, de muita integração. Então eu quero aqui parabenizar o senhor e desejar tudo de bom, tudo de melhor nos seus novos compromissos, nas novas jornadas que vierem por aí. Obrigado, Felipe. Queria agradecer a todos os oficiais e praças da Polícia Militar. Ninguém faz nada sozinho. Toda a dedicação dessa tropa que conseguiu construir uma polícia forte, determinada, que não permitiu que a facção criminosa tomasse o território capixaba. A vocês um forte abraço. E a sociedade capixaba, o que nós queremos levar para a Assembleia? Um discurso qualitativo sobre segurança pública que possa melhorar cada vez mais a situação da segurança em todo o estado do Espírito Santo. Coronel, obrigado, viu? Grande abraço. E a você de casa, obrigado demais pela companhia, sempre aqui às 14h, no seu Ponto de Vista. A gente se vê, até a próxima.
Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global SIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.